Vamos curvar a cabeça. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite, amém? Cante comigo, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, graças te damos por mais um momento na tua presença, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, por tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado pelo que nos tens ensinado, pela palavra que tem se revelado aos nossos corações, pela salvação da nossa alma, que foi a maior dádiva que um homem pode alcançar, é o perdão dos seus pecados, Senhor. E nós te agradecemos por ter nos perdoado, Senhor, quando não merecíamos nem perdão, mas assim mesmo o Senhor nos perdoou e teve misericórdia de nós, nos abençoando, nos guiando, Senhor, nos teus santos caminhos, Senhor, nos fazendo um cidadão do céu, sem nenhum mérito, sem nenhuma honra, tudo pelo teu amor e a tua misericórdia, Senhor. Perdoa nossos pecados e nos abençoe nesta hora com tua palavra, Senhor, com a mensagem desta noite. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação para cada alma vivente aqui nesta reunião, Senhor. Trata conosco, toma o controle desta reunião, toma o teu indigno servo em tuas mãos e nos abençoe, Pai, com tua palavra, Senhor. Nós pedimos isto e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para celebrarmos a ceia do Senhor e adorá-lo na beleza de sua santidade. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus em São Marcos, capítulo 11, versículo 22 em diante. São Marcos, capítulo 11, versículo 22. Aleluia. São Marcos, capítulo 11, verso 22. O irmão Rogério nos visita, amém? Seja bem-vindo, vem, irmão Rogério. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Vamos ler São Marcos 11, verso 22 em diante, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela leitura de Tua palavra. Sabemos que grandes bênçãos ela traz para nós, Senhor, pois é Tua palavra que nos guia no caminho da vida eterna, Senhor. Pai, quero orar também com este pedido de oração pela nossa irmã Mara, Senhor. Tu dê saúde à Tua filha e dê vitória a ela, Senhor. Que Tu ajude a Tua serva a vencer este momento difícil de enfermidade, que todo mal seja repreendido, Senhor. E fala conosco, pois queremos Te ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Tende fé em Deus. Eu tenho uma mensagem aqui que o título dela é Fé testada pelo tempo. Eu sempre digo que o tempo é um grande aliado, porque quando você é verdadeiro, quando você é sincero, você prevalece. Se há alguma coisa errada, se há alguma coisa em falso, alguma coisa que não tem sentido, aquilo se acaba. Então, a fé testada pelo tempo. Quando dizemos que temos fé, quem vai dizer se isso é verdade ou não é o tempo. O tempo que dirá, porque o tempo nos põe na prova, e a prova extrai de nós aquilo que temos. Então o tempo vai firmando os nossos passos. Amém? Me disseram que no Velho Testamento, essa fé no Velho Testamento era da mesma maneira que é no Novo Testamento. Muitas pessoas falham ao pensar no que é a fé. Mas é tão simples ter fé. Por exemplo, você não pode sair do seu assento se você foi capaz de vir e se assentar. Você não pode sair dele a menos que você tenha fé que conseguirá fazer isto. Você não pode colocar seu chapéu novamente a menos que você tenha fé que consiga fazer isto. Você jamais conseguirá respirar mais uma vez a menos que tenha fé para fazer isso. A fé é tão comum que quando a olhamos como algo incomum, a deixamos passar por alto, tentando encontrar o que está bem perto de nós. Agora, no Velho Testamento, quando o sangue era aplicado sobre o umbral da porta, me disseram que era passado ali com isopo, mergulhado no sangue e esfregado na porta. O isopo é um arbusto muito comum, e era desta maneira que era aplicado com isopo, algo que você poderia encontrar em qualquer lugar e pegar um punhado daquilo. E quão apropriado é isto nesta noite, aplicar o isopo como fé. Você aplica o sangue por fé, como nós estamos cobertos pelo sangue, pela fé, fé comum. Bem, você diz, mas para milagres e curas, irmão Brana, é um tipo diferente de fé. Não, é a mesma fé, há somente uma fé. E todas as boas coisas e todas as coisas que são originais. Veja, então não há fé diferente, a fé é só uma. E uma coisa interessante falando sobre fé, você lembre de uma coisa: o que te faz te sentir perdoado depois que você recebeu Cristo como seu Salvador? Como você tem garantia que teus pecados foram perdoados? Pela fé. Amém? Foi crendo,
Foi crendo que Ele te perdoou, que hoje você caminha todo dia, você sai de manhã, volta à noite para casa, vai para o trabalho, negocia, mas por onde você vai, você se sente uma pessoa especial. Você não se sente melhor do que ninguém, você não se sente diferente de ninguém, você se sente especial porque você crê que teus pecados foram perdoados. Esta mesma fé não é diferente para fazer uma montanha se mover, não é diferente para fazer o mar se abrir. Agora, claro, a fé não é um exibicionismo. Olha, eu vou provar que eu tenho fé, eu vou falar a palavra e o mar vai se abrir. Não, isso não é fé, isso é vaidade. A fé, ela surge exatamente na hora que o impossível está diante de você. É para isso que é dado a fé. É quando você não pode, é quando Deus pode. Aí é quando a fé se move. É quando você precisa de fé, porque é um problema que não é para o homem resolver, é para Deus. Então a fé entra em cena. Amém? Então a fé, ela cura, ela abre o mar, ela abre caminho onde não há caminho, ela move montanhas, ela faz maravilhas, mas tudo dentro do seu tempo e seus propósitos. Você não vai usar ela para fazer exibicionismo, isso não é fé. A fé, ela tem uma razão para entrar em evidência. Amém? Então você não pode dizer, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, e tudo você vai fazendo porque você é um homem cheio de fé. Não, você vai passar vergonha. A fé nos é dada para exatamente naquela hora, quando você diz, Senhor, eu não posso. Então Ele vem dizer, eu posso. Amém? Aí a fé se move. Toda maldade é justiça pervertida. Doença é saúde pervertida. Tudo que é errado é o certo sendo pervertido. Bem, o que foi pervertido foi por Satanás. E Jesus morreu para que Ele pudesse nos dar o poder, através do seu sangue, para corrigir aquela coisa que está errada, trazer de volta o pecador para a salvação, a enfermidade de volta à saúde, a injustiça de volta à justiça. Vê? É tão simples assim. E muitas vezes nós passamos por cima disto, buscando ver, buscando, se eu apenas pudesse fazer isso. Você poderia. Tem pessoas que dizem, eu queria ter a fé de Abraão, eu queria ter a força de Sansão, eu queria ser como Davi. Você não precisa ser como nenhum deles, você só precisa crer no Deus que eles serviam, porque é o mesmo Deus aqui esta noite. Você não precisa ser ninguém lá fora, você só precisa ser você mesmo, com muita fé no seu coração, de que tudo é possível àquele que crê. Amém? Então ele diz, veja, então não adianta você dizer, se eu pudesse ao menos ver. Não, você poderia, se você simplesmente não ficasse agitado acerca disto. A fé é um descanso. Às vezes, quando você tem uma fé genuína, você é tido até como louco e irresponsável, sabe? É isso que a fé faz, porque a fé não é compreendida pelo mundo. O mundo só age pelos olhos naturais. A fé age pelos olhos espirituais. Você vai além daquilo que os olhos naturais estão vendo. Você vai através de dimensões, porque a fé te leva a isso. Amém? Ele diz, a fé é muito simples. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se vê. Quando você vê algo, então não precisa de fé, você está vendo? A fé é sobrenatural. É naquela hora quando todo mundo não está crendo, você diz, eu creio. Mas cadê? Não te preocupe, eu creio, está lá. Nós vamos tomar posse daquilo. Amém? Então ele disse, a fé não é um mito, é algo que você verdadeiramente possui como isto. Se eu estivesse com fome e você viria até a mim, e eu diria, eu estou faminto. Você diz, o que salvaria a tua vida?
eu responderia: uma fatia de pão. E você pega de dentro do seu bolso e me entrega 25 centavos. E me diz: aqui está, senhor. Você não tem que morrer de fome, aqui está o dinheiro para comprar o pão. Bem, eu não tenho pão em minhas mãos ainda, mas eu tenho o poder de comprar o pão. Amém? Agora eu posso estar a 1 milha de distância do pão, mas eu já posso ficar tão feliz com esses 25 centavos na minha mão, como se eu tivesse o próprio pão em minha mão, porque eu conquistei o poder de comprar o pão. Amém? E quando a fé está ancorada, está encerrado. Você já está tão feliz como se já estivesse pulando e gritando, porque tudo já passou. Você tem isto. É algo que você sabe que tem. Nada pode mover isto. Você nunca procura por alguma evidência ou algo mais. Você simplesmente sabe que você possui. Aleluia. Agora, a maioria das pessoas tem fé, mas elas simplesmente não tentam usar a fé que elas têm. Eu acredito que cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo tem que ter certo montante de fé. Mas a razão que ela não é muito usada é porque você não a põe muito em prática. Uma pessoa que normalmente vem à igreja, ela irá simplesmente entrar, ouvir o sermão, então se levantará e colocará o seu nome no livro da igreja e se tornará um bom membro daquela igreja. Esse é o tanto que eles têm oportunidade de usar sua fé. Então, quando o homem aceita Cristo como seu Salvador pessoal, então todas as boas coisas que Deus tem prometido estão bem na ponta de seus dedos. Simplesmente creia nisto. Agora não vá em direção a isto em uma má condição em que você fica. Eu me pergunto se isto vai funcionar. Do mesmo jeito que você sabe que para pegar um copo de água você vai ter que se levantar e caminhar pelo chão, da mesma forma é em relação a isto. Tão simples assim. Bem, o Senhor prometeu, isto encerra o caso, e apenas prossiga nisto. Esta é a real e genuína fé. Amém? Se a igreja pusesse mais fé em ação, vocês veriam muito mais coisas acontecendo na igreja. O pastor poderia ficar em pé no domingo de manhã, ele poderia formar o seu lugar no domingo à noite, ou seja lá qual for, e pregar duro sobre fé em uma mensagem poderosa. Mas se os membros não tomarem a mensagem e começarem a pôr isto em prática, isso vai cair de volta e as aves do céu a levarão. Agora eu quero parar bem aqui, porque isso aqui é o que eu sempre procuro atingir na igreja. Não te faz bem nenhum ouvir o ensinamento de Deus e quando está lá fora, na hora que vai tomar uma atitude, você esquece tudo que Deus te falou, tudo que Deus te ensinou, e logo você toma suas razões, suas opiniões e suas próprias decisões sem Deus nela. Não espere que você não vai ter nenhuma fé nisto, porque a fé, ela é movida na palavra de Deus, e a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você não pôr em prática essas coisas, você não tomar ela em seu coração, como muitas pessoas fazem. Eu conheço pessoas que estão na igreja alegremente, de repente chegam comigo para mim tomar uma decisão estranha. Eu digo: mas irmão, você não ouviu esse ensinamento? Ouvi. E aí o que você fez dele? Não, mas eu achei que eu deveria fazer aquilo que dizia a palavra de Deus. Vai embora pelo ralo, e essas pessoas não conseguem tomar a palavra, por isso nunca vão ter fé. Porque a fé não é uma coisa que você produz por si próprio. A fé é algo que é produzido pela palavra de Deus quando você crê nela.
então ela entra em evidência na sua vida. Você não pode ser um mero escutador da palavra, você tem que aplicá-la na sua vida, você tem que tomá-la, e toda decisão que você vai tomar, a primeira coisa que você lembra é o que diz a palavra sobre isto. O que a palavra está dizendo sobre esta decisão? Então o crente vive em torno da palavra. Se você foge dela, você não tem fé nenhuma, você tem uma grande imaginação e você não chegará a lugar nenhum, porque foi Jesus que disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então isso não terá efeito na sua vida se você não guardá-la em seu coração. Para tudo, para casar, para fazer negócio, para mudar de lugar, para se mudar para outra cidade. Quando você tem Deus na sua vida e você crê em Deus, você não tem coragem de dar um passo sem consultar a Deus primeiro. Você vai dizer: Senhor, eu estou querendo ir para ali, mas por favor, Senhor, me dá um sinal. Você sabe que uma mudança muda tudo, muda a vida, muda as amizades, muda o companheirismo. Eles podem ser bons e podem ser maus. Então deixa Deus ir na frente, dar uma olhadinha lá, e ele olha e depois diz: não, meu filho, fica aí porque eu vi um negócio que não vai te fazer bem. Então isso é quando você guarda a palavra. Mas quando você diz: eu tenho uma vontade de ir para ali, isso mostra que Deus não está na tua vida, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade. Ele diz: quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, é uma renúncia de si próprio. Eu não vivo mais atrás dos meus desejos e prazeres. Eu estou tentando buscar qual a perfeita vontade de Deus na minha vida. Você deve buscar para saber a vontade de Deus na sua vida. Não é mais tomando decisões aleatórias. E os que fazem isso vão de mal a pior. E sempre criticando Deus, e sempre falando de Deus, mas nunca obedeceram a Deus. Obedeça a Deus e você verá quão vitorioso você será. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: mas se os membros não tomarem a mensagem e começarem a pôr isto em prática, isso vai cair de volta e as aves do céu a levarão. Você sabe por que o profeta está dizendo as aves do céu a levarão? Porque ele está se referindo àquela parábola das sementes. E elas foram jogadas no caminho, outras caíram em pedregulho, outras caíram em espinhos e outras caíram sobre a terra boa. Ele diz: aquela que caiu no caminho foi aquela que as aves do céu olhou e não viu que ninguém estava cuidando dela, as aves vieram e comeram. Sabe, aquele indivíduo que diz: eu creio em Cristo. Aí chega o parente, chega a mãe, chega o pai: isso é uma seita, rapaz, tu está seguindo uma seita, sai disso. Aí você diz: é mesmo, né? É, pronto, o pássaro já comeu a semente, olha, acabou para você. E você nem prestou atenção que aquelas pessoas que te tiraram do caminho não tinham nada para te oferecer, não tem um caminho para te apresentar, não tem uma esperança na vida para te dar, e você aceitou o conselho deles. Olha como você foi cego, então as aves do céu vêm e comem. Mas aquela que caiu em boa terra, logo ela vem brotando e vai crescendo e se torna uma árvore e dá bons frutos. Esse é o cristão que abraçou a palavra de coração e de alma. Esse é o cristão que não toma decisões sozinho. Primeiro ele ora, depois ele vai, amém? Tem uns que vão primeiro, se complicam, aí dizem: irmão, ore por mim que eu estou em problema. Aí não adianta mais, já escangalhou tudo. Primeiro você ora, primeiro Deus e depois os resultados. Que bem faz pregar uma Bíblia de um Deus que cura, ou de um Deus que tem poder,
e dizer às pessoas que os dias de milagre já passaram. Que benefício traz enviar ministro para os seminários, faculdades e assim por diante, e aprender todas estas diferentes coisas? Então vir e dizer às pessoas que algo que era já não é mais. Isto é a mesma coisa que pegar um homem congelando de frio e dizer: aqui está um lindo quadro de uma grande fogueira pintada. O homem não pode ser aquecido por um fogo pintado. Ele está congelando e precisa ser aquecido. E um homem que está sedento por Deus não pode ser saciado até que algo aconteça. É uma experiência, amém? E esse tipo de experiência trará à tona grande fé. Você nunca sabe o que é isto. Você não pode crer em Deus, o qual você nunca conheceu. Veja, por isso você precisa ter uma experiência com Deus. Se Deus te livrou do pecado, quanto mais Ele te livrará desta sua enfermidade. Ele é capaz de tomá-lo e mudar a sua natureza e te fazer uma nova pessoa, amém? Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Por quê? Então você temeria alguma doença? Se Ele pode salvar a sua alma e mudar a sua natureza, mudar suas razões, mudar suas ideias, quanto mais Ele pode transformar essa enfermidade em saúde e colocar isto novamente no lugar certo, amém? Onde isto pertence. E nós temos visto isso. Nós temos visto Deus curar pessoas de uma maneira maravilhosa e, o que é mais interessante, sem sensacionalismo, sem barulho, sem precisar pegar pela cabeça e sacudir e fazer tudo aquilo. Nós não precisamos disso. Você recebe a sua cura aí mesmo onde você está. Do momento que você vai ouvindo a palavra e dizendo amém, amém, um desse amém toca nele. E na hora que toca aí você sai curado e nem se apercebe. Quando os dias passam, disse: meu Deus, eu não tenho mais aquele problema. Eu me lembro da minha esposa, quando ela tinha bucite, o médico disse: vai ter que meter uma agulha aí e extrair o líquido que tem aqui. Ela não podia nem lavar. Eu disse: querida, fique quieta, aguente firme aí, vamos só orar e vamos deixar os dias passar. E os dias passaram, ela ia lá fazer alguma coisa, lavar o rosto, e olhava de longe, a mão dela ficava assim. E eu disse: não se preocupe não, você não vai levar uma agulhada não, Jesus vai entrar em cena. Sabe, Deus nos põe no teste. Quando você vê que nada acontece, agora que é hora de crer, amém? Quando tudo parece difícil, então é hora da fé se mover. E quando foi um dia, eu olhei, ela nem se percebeu, ela estava lá com a canhotinha dela, olha, esfregando roupa. Eu disse: querida, dá uma olhada na tua mão esquerda aí, você foi curada. Ela olhou e disse: glória a Deus. Amém? Que coisa boa. Quantos de vocês já não estiveram doentes e tudo parecia difícil, e de uma maneira ou de outra Jesus veio e curou você? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E na medida que nós vamos tendo essa experiência, sabe o que isso vai nos levando? Deus permite os problemas, porque os problemas exigem fé. E do momento que os problemas vêm e a fé funciona e os problemas são resolvidos, você vai conhecendo Deus a cada dia. E a Bíblia diz que conhecer a Deus é um progresso. Ela diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você está vendo? É um progresso. A cada dia você conhece um pouco dele. Se você se dedica a ele e você crê nele e vive para ele, ele vai se revelando cada dia mais ao teu coração, e chegará um momento que você estará tão envolvido com Ele que não haverá espaço para ninguém entrar nesse amor, amém? Você fica casado com Ele. Nada, nenhum mundo, nada nesta vida te chama mais atenção, porque tua experiência pessoal com Ele é tão grande que Ele é parte de tua vida, e sem Ele você não pode mais viver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja, aleluia.
Quando Moisés fugiu do Egito, 40 anos no deserto, mais 5 minutos na presença daquela sarça, na manhã seguinte, lá vai ele descendo para o Egito, sua esposa montada em uma mula, com seu filho pendurado no quadril, e ele, um homem nos seus 80 anos de idade, com um velho cajado na sua mão e barba balançando. Onde você está indo, Moisés? Eu estou descendo para invadir o Egito. A invasão de um homem só. A questão é que ele fez isso. Que fé, hein? Ele tinha tido o quê? Uma experiência com Deus. Você sabe, quando você tem uma experiência com Deus, tudo nos seus olhos se torna possível. Quando Moisés desceu lá daquele monte, que tinha tido um encontro com Deus através daquela sarça ardente, e ele com aquele cajado na mão, o Senhor disse: vai lá no Egito e liberta o meu povo. Olha o exército de um só homem. E lá vem Moisés pelo deserto, com sua esposa montada no jumentinho, seu filhinho, e ele ali caminhando pelo deserto. E alguém passou e disse: tu não é Moisés? Sou. Tu não fugiu do Egito lá uns tempos atrás? Tu matou um homem? Ele disse: foi. E o que tu está fazendo de volta? Ele disse: eu vou invadir o Egito e vou tirar uma nação de dentro de outra nação. Ele disse: o sol do deserto escaldou tua mente. É assim que você fica para os olhos do mundo, é assim que você fica para os olhos naturais da tua família. Ele disse: eles estão loucos. Aquela irmã com aquele cabelão, para quê? Quando nossos dias o negócio é cortar cabelo, andar de short, e você resiste ao mundo, resiste ao pecado, teus cabelos grandes, tua roupa decente, afrontando o mundo. Ele disse: vocês estão loucos? Eu disse: bem louquinho mesmo. Ele disse: eu vou resgatar uma nação lá do Egito. Dizer uma coisa dessa era uma loucura, porque o Egito era a maior potência daqueles dias, e ele enfrentando uma potência. Ora, irmão, maior potência é o que estava em Moisés, maior é o que está em você esta noite. Jesus disse: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha o tamanho do poder que está dentro de você. Você não precisa se exibir. Seja uma pessoa simples, seja quieta, seja pacífica, mas não te preocupa. Quando o inferno se levantar, um maior do que o inferno se levantará para combater ele a teu favor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Com a fé, encontrando a Deus, mudará um homem. Isso fará com que você faça coisas que parecem loucura para o mundo. Fará você agir diferente, e você não se importa com o que os outros dizem, desde que você saiba do que você está falando. Aleluia. Irmão, irmã, há um lugar secreto onde cada crente deveria ir, atrás no deserto, lá naquelas areias sagradas. Não doutor em teologia, não escolarizado em hebreu ou grego, não em escolas ou seminários. Eles possivelmente lhe enredarão nesse tipo de coisas, mas se você ao menos uma vez encontrar a Deus naquelas areias sagradas, Satanás não poderá pôr os seus pés naquela areia. Você sabe que encontrou a Deus, amém? O que foi isto? Você mesmo falou com Deus, você teve uma experiência. Nenhum homem tem o direito de tomar o púlpito para pregar o evangelho, a menos que ele tenha tido uma experiência lá atrás no deserto. Nenhum homem, nenhuma pessoa tem o direito de se chamar cristão, até que tenha tido uma experiência lá detrás do deserto. Isso simplesmente respondeu uma coisa que eu preguei há uns meses atrás. Eu disse: até quando você diz que é um cristão, e disse: isto é um problema para você, porque dizer eu sou um cristão é dizer eu tenho Cristo, e dizer que eu tenho Cristo é dizer que eu tenho a vida de Deus em mim. Então minhas obras terão que refletir o caráter de Cristo, e isso não refletir, como é que ficará esse cristianismo?
Como é que ficará esse título que você toma em dizer eu sou um cristão? Se Deus não estiver aí de verdade, bem, isso será uma grande blasfêmia contra Deus. É como neste lugar aqui, se colocamos o nome ali e dizemos tabernáculo do Deus grande e verdadeiro. Se dissemos e colocamos um título assim, e alguém vem bem, Deus está ali naquele lugar falando, e ela entra aqui, ela vem porque ela quer ouvir Deus falar ao seu coração. Mas se de repente ela encontra aqui uma campanha de corredor dos milagres, onde você tem que jogar muito dinheiro dentro da sacola, se você tem uma memória boa, uma mente boa, você começa logo a raciocinar bem, eu entrei na porta errada, porque Deus não é Deus de negociata, Deus não é Deus de confusão, e o Evangelho não veio arrecadar dinheiro e nem fazer um império religioso. O Evangelho veio salvar almas, converter pecadores, trazê-los de volta à palavra original. E se isso não é encontrado, você diz, bem, aquele nome lá é falso. O que é isso? Uma blasfêmia. Como muitos estão fazendo hoje, estão fazendo do Evangelho comércio. Tudo tem que ter dinheiro, senão você não é abençoado. Isso é uma grande armadilha do diabo em forma de religião, pois foi o profeta Isaías que disse, de graça recebeste, de graças deve dar. Ele disse, é sem dinheiro e sem preço, isso você nunca comprará, isso é um dom de Deus, aleluia, para que homem nenhum se glorie, e isso também não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Então há lugares que se você não tiver dinheiro, então você não vai ser abençoado, porque você só é abençoado se você depositar tantos mil numa conta para que Deus possa abrir caminho. Isso nunca foi o Evangelho, isso nunca será o Evangelho. Não. Paulo pregava o Evangelho e olha que poder tinha na vida de Paulo, hein? Que capacidade tinha Paulo. Mas você sabe o que era a sua maior riqueza aqui na terra? Ele dizia, Timóteo, traz a minha capa que eu deixei lá na casa do irmão. Era isso que era a riqueza dele, uma capa. Amém? E quando um mágico estava diante de Pedro, dos discípulos, e viram eles repreendendo os demônios, o mágico chegou com eles e disse, olha, eu dou uma grande soma em dinheiro para vocês, para que vocês me dêem essa autoridade também para expulsar demônio. Pedro olhou para a cara daquele mágico e disse, o teu dinheiro seja para a tua maldição. Oh, glória a Deus, não é dinheiro, é dom de Deus, é a graça de Deus. Ele disse, é sem dinheiro e sem preço. Aleluia. E digo isso sem medo de errar, digo isto com segurança. Quando você vê um pastor apelando por dinheiro, pedindo dinheiro, dinheiro, saia de perto daquilo, porque os homens de Deus não andam atrás de dinheiro, ele anda atrás das almas para Cristo. Uma vez o profeta, ele ia para a África, e ele não tinha dinheiro suficiente para bancar a despesa na sua missão. E um dos irmãos que andava com ele há mais de 15 anos, disse, irmão Brana, nós passamos a salva para recolher as ofertas e descobrimos que está faltando muito dinheiro para completar a sua viagem para a África. O senhor não quer que a gente passe mais uma vez para pedir dinheiro? O irmão Brana disse, sabe quantos anos você anda comigo? 15 anos. Faça isso e você nunca mais andará comigo. Se Deus me quer na África, Deus cuidará para que eu chegue na África. Se Deus deu o gado, Deus dá o pasto também, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Este é o Evangelho que eu creio. E é assim que ele funciona.
Eu sou testemunha disso, há mais de 30 anos pregando o Evangelho. Eu nunca precisei pedir um centavo para ninguém. Deus cuidou de tudo e continua cuidando. E quando Ele deixar faltar, é porque eu estou em falta com Ele, porque Deus não falha em nenhuma situação, amém? Deus é perfeito na sua obra. Deus é perfeito na sua obra. Se você não tem fé que Deus te enviou para o campo, então não vá, porque você vai mendigar. E um filho de Deus não mendiga. A Bíblia é clara em dizer isso. Eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja como as coisas giram em torno da palavra. Veja o que eu disse para você ainda agora, que tudo que você faz, você pensa na palavra. É ela que gera fé ao teu coração. Ela é que te faz firme. Ela que te faz sólido, seguro nos propósitos que está no seu coração. Aleluia. Por isso ele diz: nenhum homem, nenhuma pessoa tem o direito de se chamar cristão até que tenha tido uma experiência lá de trás no deserto. Uma pessoa que passou por situações difíceis, mas não blasfemou, não murmurou, não se queixou, esperou com paciência, e Deus no tempo certo se moveu a seu favor. Que quando ele sai daquela situação, ele pode dizer: eu vi Deus a meu favor. Ele teve uma experiência pessoal com Deus. Ele pode dizer: eu sou um cristão. Ele pode confirmar isso com sua vida, porque ele não vai dizer isso só com palavras. Ele vai dizer porque ele viu Deus entrar em cena na sua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A conduta hoje do povo que se chama cristão não é de se admirar que nossas pobres mulheres estão pintando suas faces, cortando seus cabelos, usando bermudas e coisas. É porque elas têm falhado em chegar naquele lugar lá atrás, naquelas areias sagradas. Não é de se admirar que nossos homens estão permitindo isso, fumando cigarro e coisas. Eles falharam em encontrar aquele sagrado lugar além, em algum lugar onde Deus e o homem se encontram. É disto que precisamos hoje à noite, meu amado amigo. Você sabe disto. É uma desgraça nos dias em que estamos vivendo. Essa é a razão pela qual Deus não pode enviar um reavivamento. Ele não tem muito sobre o que construir isto, amigos. Agora eu me alegro nisto. Estas pedras, Deus é capaz de levantar destas pedras filhos a Abraão. Existem alguns poucos ainda que ficaram por aí em alguma loja e lá no trabalho e assim por diante, os quais ainda amam a Deus. Ele sempre teve um povo remanescente. Eles os têm nesta noite, os quais creem nele, que não importa o que digam, eles creem que isto é verdade. Uma experiência, conhecendo a Deus, conhecendo o poder dele, amando. Depois que você tem uma experiência com Deus, que pessoa diferente isso te faz. Como isso faz com que você saiba onde está firmado. Nem mesmo a própria morte pode separá-lo disto. Não, Davi disse: sim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja, torna a nossa conduta correta. Oh, meus amados irmãos, é um tempo de se olhar no espelho da palavra. É um tempo de ver como está a nossa fé, se ela está sendo gerada pela palavra ou se é uma fé imaginária, onde as pessoas estão imitando o mundo, as irmãs trazendo as modas do mundo, seus cabelos com uma tal de chapinha que estica, queima o cabelo e faz cair rapidamente, e estão longe de saber o que é uma experiência com Deus.
porque quando você tem uma experiência com Deus, o mundo simplesmente morre atrás de você. Nada mais te atrai, nada mais serve de exemplo para você, pois a palavra é suficiente na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesta hora, que você esteja faminto por Deus, que você esteja faminto em ter uma experiência com Deus. Aleluia. Vamos cantar e vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Vamos cantar o hino A Sua Entrega é Total. Não entregue nada a Deus pela metade. Não diga, não, mas eu ainda tenho essa vaidadezinha que eu gosto. Sabe, você deveria estar arrependido em pensar nisso. Você deveria estar arrependido em dizer, eu ainda gosto daquilo, ainda gosto daquilo. Você nunca se livrará porque você gosta. Mas quando você renuncia e diz, Jesus, toma o lugar de tudo na minha vida, bem, então Ele domina toda a sua vida e o mundo morre lá fora para você. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Aleluia. A sua entrega é total. Aleluia. Não se pode amar dois senhores, porque você vai amar um e aborrecer o outro. Veja quem você quer amar realmente na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer, vamos para casa, levando conosco a palavra de Deus. E quando os problemas surgirem,
Se lembre, você não pode entrar só na batalha, deixe Ele entrar com você. Senhor, obrigado, Pai, pelo momento que aqui tivemos diante de Ti, ouvindo Tua voz, ouvindo Tua mensagem. Leva-nos na Tua paz agora em segurança para casa. Abençoa o nosso retorno por essa estrada. Livra-nos dos acidentes a todos meus irmãos que vão viajar, e abençoa aqueles que vão ficar aqui em Castanhal. Seja com cada um deles, Pai. Obrigado por tudo, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe. Cumprimente seu irmão do seu lado, diga: Deus te abençoe, meu irmão.